Meu querido, quero convidá-lo a abrir a Escritura Sagrada no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 21. Nós faremos a leitura dos versos de 1 a 4. Lucas, capítulo 21, versos de 1 a 4. Assim nos diz a Escritura Sagrada. Lucas 21, de 1 a 4. Diz assim: estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Quero convidar você para mais uma palavra de oração neste momento. Senhor, nós te agradecemos pela bênção de estarmos reunidos na tua casa, com o povo do Senhor, para adorar ao Senhor. E agora nós clamamos e oramos para que o Espírito Santo do Senhor fale ao nosso coração. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, meu Senhor, minha rocha, meu Redentor, amado da minha alma, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, hoje eu quero expor este texto nessa perspectiva. Quando Deus mede diferente. A medida que Deus faz, diferente da nossa medida. E nós vivemos num mundo onde quase tudo é medido. Nós pensamos o tempo todo. Semana passada, eu estava falando para vocês aqui sobre a bênção que agora eu tenho, que é tomar um café gostoso, né? Reverendo Lucas é da seita também, né? A seita do café. E no café, você tem que medir tudo. Tem que medir o peso, a quantidade de água e tudo isso para fazer esse café aí que eu falei a vocês. E o fato é que a gente não faz isso só para o café. Lá em casa também, agora a gente está lá naquele processo de reeducação, na verdade aprendendo a se alimentar corretamente, a gente mede tudo. Coloca o prato na balança, coloca a comida, pesa tanto de arroz, tanto de feijão, e assim no dia a dia assim. Agora, não fica me cobrando não, porque a gente já pode dar umas escapadas de vez em quando, porque já atingimos algumas metas, né? Agora vamos dobrar a meta. Mas a gente mede tudo, querido. A gente não mede só a comida, não mede só o tanto de café que você coloca para fazer, mas você vai medir os resultados da sua vida. Você vai medir o seu desempenho. Você começa a pensar no tamanho da sua influência, você começa a medir isso. Você começa a medir e você é medido e é conferido no seu trabalho da sua produtividade. A sua produtividade acadêmica. Para ver se você alcança aquilo que foi planejado e se tem algum tipo de retorno. Nós comparamos números, nós comparamos tamanhos, posições, salários, seguidores nas mídias sociais. Quantos seguidores você tem aí? E se tem muito seguidor, nossa, olha que é importante, né? Patrimônio. Ah, já conquistei. Aí o cara chega aqui com um carrão novo aí, aquele carrão que anda sozinho, né? Igual aquele dos Estados Unidos que já dirige sozinho, o carro não tem nem motorista. Aí ele fala assim, rapaz, esse irmão aí, eu vou falar, hein? Ó, aí você compara com o seu carrinho lá, né? Que tá meio velhinho. Aí você fala assim, e a gente fica, você percebe como que é a nossa medida? Nós nos medimos. E aí, assim, nessa comparação, a gente vai olhar para as pessoas, medir a nossa vida com base nestas coisas. Aí nós vamos medir o nosso reconhecimento. Então veja, desde cedo, desde pequenininho, veja o exemplo que eu dei às crianças. Fiz uma pegadinha com eles, depois eles entenderam, né? O que você prefere, o presente pequenininho ou o grandão? Lógico, pastor, que é o grandão. Eu não sou bobo, né? Eu quero um presente grande, maior, ué.
Mas desde pequeno, a gente aprende a pensar desde cedo que mais significa melhor. Que grande significa importante. Que visível significa valioso. E essa lógica invade a minha vida com Deus. Essa lógica invade a minha vida com Deus, essa lógica invade o meu relacionamento com o Senhor, a maneira como eu enxergo, a maneira como eu interpreto, a maneira como eu penso. E aí nós começamos a imaginar que Deus se impressiona com aquilo que as pessoas se impressionam. Nós pensamos que uma obra grande sempre possui mais valor do que uma obra pequenininha. Nós acreditamos que quem aparece mais, necessariamente, serve mais. Nós supomos que uma oferta maior sempre revela maior generosidade. Que um ministério mais conhecido, mais impactante, visivelmente falando, sempre possui maior relevância. E que uma pessoa mais admirada sempre possui maior fidelidade. Mas o texto que nós lemos, ele nos confronta nessas medições e nessas medidas. Por quê? Porque ele mede aqui, Jesus ele vai medir de forma completamente diferente. E como nós lemos, a cena aqui ela é muito simples. Jesus está no templo, pessoas ricas, diz o texto, viu os ricos colocando as suas ofertas no altar do Senhor. E entre eles aparece uma viúva pobre. E ela deposita apenas 2 moedas. Aos olhos humanos e das pessoas que ali estavam, e dá a entender o texto que as pessoas ficavam ali observando de fato como eram as ofertas. A contribuição dessa mulher ela foi insignificante. No entanto, Jesus estava observando e Jesus interrompe o momento e declara: essa viúva pobre deu mais do que todos que aqui ofertaram. Matematicamente, isso não fazia sentido. Financeiramente, muito menos. Mas Jesus não está falando de matemática, Jesus não está falando de finanças. Jesus está falando de algo muito mais profundo. Jesus não está falando daquilo que as pessoas veem. Jesus está falando de algo que as pessoas não percebem, que é a intenção do coração, que é o movimento do coração. Ele está olhando espiritualmente, e essa mulher havia dado muito mais. Porque Jesus não estava confundindo aqui os valores, ele estava revelando que Deus utiliza outro tipo de medida, diferente de como nós medimos. Por isso esse texto não é apenas uma lição sobre dinheiro, sobre oferta. Ele é uma confrontação sobre toda a nossa vida, sobre toda a minha vida. E a pergunta que fica para nós é: segundo qual medida você está vivendo? Como é que você mede a sua vida? A medida das pessoas, essa medida do que o grande... E vamos ser sinceros, irmãos. O grande impressiona, não impressiona? Eu tive a oportunidade, alguns anos atrás, de estar lá nos Estados Unidos e eu visitei mega igrejas. Eu fui numa igreja que tinha 15 mil pessoas. É maravilhoso você ver aquele negócio. É como diz a Márcia, tudo é extra large lá, né? Tudo é extra grande. Lá não tem pequeno, small, lá é tudo grande. Estacionamento grande, igreja grande. Aí você chega aquele povo, aquele mundaréu de gente. Aí você fica o quê? Impressionado. E eu não estou dizendo que isso é ruim, necessariamente. Tá? Mas o que te impressiona mais? Uma igreja pequena ou uma igreja grande? Essa semana nós tivemos em Manaus a 41ª reunião ordinária do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, na Igreja Presbiteriana de Manaus. Você sabe quantos membros tem a Igreja Presbiteriana de Manaus? 11 mil membros. É a maior igreja presbiteriana do Brasil. 11 mil
membros. Eu conheço o pastor de lá, o reverendo Francisco, era o reverendo Zé João, que já jubilou. O reverendo Francisco foi pastor aqui em Sorocaba e está lá já há vários anos. Eu fico tentando imaginar como que é ser pastor de uma igreja de 11 mil membros. Não sei o tamanho da equipe pastoral. Agora, quando você fala assim, 11 mil membros, imagina, João, o grupo de louvor. E é bonito, eu vi lá, tinha orquestra, não sei o quê e tal, um negócio. Você deve tocar uma vez por ano, né? Quem canta e toca deve ter uma escala de a cada 2 anos você toca uma vez. Impressiona. Números impressionam. Agora, veja, eu não estou desqualificando igrejas grandes, entenda, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é, essa é a medida que Deus usa? É isso que Deus enxerga? Será que nós estamos mais preocupados, olhando para o nosso texto, em parecer generosos do que realmente confiar no Senhor? Será que nós entregamos a Deus aquilo que altera a nossa vida ou apenas aquilo que não nos fará falta? Entenda, meu amado, Deus não avalia a nossa adoração pelo tamanho do que parece, mas pela confiança, pela devoção, pela entrega do nosso coração a Ele. Portanto, meu amado, pensando nesta realidade, nós olhamos para o texto e vemos pelo contexto aqui que Jesus está aqui nos seus últimos dias do seu ministério em Jerusalém, e Ele está chegando ao momento mais importante de toda a história da redenção, onde Ele entregará a sua vida, e logo após Ele denunciar os escribas, como nós vimos no capítulo 20, que buscavam prestígio religioso, que exploravam, e aí na última mensagem que nós vimos na semana passada, que estes escribas estavam explorando as viúvas. Lucas agora apresenta um contraste de uma viúva pobre. Aqueles que exploravam as viúvas, agora o Senhor Jesus olha e vê esta viúva e vê de forma silenciosa ela entregando tudo o que ela possuía ao Senhor. Enquanto líderes que ali estavam exibiam a sua religiosidade marcada por sua soberba, por seu orgulho, pelo seu interesse próprio, essa mulher revela uma fé sincera e uma confiança total no nosso Senhor. Diante disso, meu irmão, em primeiro lugar, eu quero ver com você, olhando para os versos 1 e 2, que Deus ele vê além das aparências das nossas ofertas. Diz o texto bíblico, estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem as suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. O que chama atenção na expressão do texto é que Jesus está observando. Isso significa que ele não está apenas olhando distraidamente para o movimento do templo. Não, ele está ali intencionalmente percebendo, assistindo, observando. E o texto nos apresenta Cristo como aquele que discerne o que está acontecendo diante dele. Quantas vezes nós estamos num local, nós estamos num lugar, que nós estamos ali, e você está vendo, mas você não está percebendo. Você não está discernindo. Você não está compreendendo. Jesus, ele vê esta cena, e a cena mostra que as pessoas vinham trazer as suas ofertas. Só que Jesus não está olhando apenas para as ofertas, ele está olhando para cada pessoa e para o coração de cada pessoa. As pessoas ouviam o som das moedas ali que caíam. E Jesus percebia a motivação. As pessoas poderiam comparar os valores, mas Jesus estava avaliando e olhando para outro lugar. Ele estava avaliando a devoção de cada um. Os ricos, diz o texto, colocavam as suas ofertas. Viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. O texto não afirma que estavam necessariamente pecando por ofertar. Também não condena o fato deles serem ricos. O problema não é esse. A questão não é aqui sobre riqueza ou pobreza. A questão é que o valor visível da oferta não controlava, não contava toda a história.
E aí surge na cena uma viúva pobre. E Lucas, no seu registro, ele enfatiza 2 vezes a sua condição. A condição desta mulher. Viúva, pobre. Viúva por si só, como nós já temos visto no contexto, já era uma situação muito complicada. Muito complicada. Sem o marido, sem proteção, sem o pastor da sua casa. Muito provavelmente ela poderia ter ficado sem renda, sem proteção, sem segurança. E a lei ordenava que Israel cuidasse das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros. Elas deveriam ser cuidadas. Mas no texto anterior, o que estava acontecendo? Os escribas estavam explorando as viúvas. Não estavam protegendo. Essa mulher aqui não é identificada pelo nome, mas a identificação é uma viúva que se aproxima, pobre, e faz uma oferta. Coloca 2 moedas no gasofilácio. E essas moedas, muito provavelmente, eram de um valor muito pequeno, muito baixo. Talvez as menores em circulação. Mas para aquele observador, para Cristo, nosso Senhor e Redentor, a oferta é diferente. Para nós, talvez a oferta fosse irrelevante. E é interessante que as pessoas não percebem isso. Talvez ninguém tenha agradecido por aquela oferta, mas Jesus viu. E essa é uma das verdades mais consoladoras dessa passagem. Cristo, ele vê na minha vida, na sua vida, aquilo que outros ignoram. Quantas vezes você lutou por reconhecimento, você lutou por visibilidade e não teve? E Deus trata no seu coração, para que você não coloque o seu coração no lugar equivocado. Mas Jesus, ele vê você. E ele sabe o que passa no seu coração. Ele vê o serviço que ninguém elogia. Estou trabalhando aqui, pastor, mas ninguém me deu nenhum obrigado. Ele vê o serviço que você presta. Ele vê a oração realizada e feita no secreto. Ele vê o cuidado silencioso que você talvez tenha com o seu familiar que enfrenta uma enfermidade. E convenhamos, irmãos, você ter alguém doente em casa não é fácil. É difícil, é pesado, mas o Senhor vê isso. Ele vê a mãe que trabalha todos os dias na sua casa, cuidando da casa, preparando as coisas. E que talvez na correria do dia a dia os filhos chegam lá, especialmente, eu olho para o meu contexto, né, com 2 meninos que agora quando vão comer, comem quase 1 quilo cada um. Né? Aí, falo assim, mas já acabou o arroz? Jesus amado, estão na adolescência. É assim mesmo, né? Quem é mãe de adolescente sabe do que eu estou falando. E aí, chega lá, você faz a comida e ninguém nem agradece. Às vezes, a gente lembra de falar assim, obrigado, mamãe, Deus abençoe. Mas, às vezes, na maioria das vezes, na maioria das situações, ninguém agradece. Mas o Senhor está vendo. Deus vê o trabalhador que permanece íntegro, quando poderia se beneficiar da desonestidade, da corrupção, mas permanece fiel. Mas ninguém elogia isso, porque o contrário é feito no mercado corporativo nos dias de hoje, infelizmente. Ele vê o crente que continua fiel, mesmo no meio das fraquezas e das lutas. Ele vê a pequena oferta que nasce de um coração grato, de um coração contrito, quebrantado. Ele vê a pessoa que não possui grandes recursos, mas coloca os seus dons à disposição do reino. Só que frequentemente, meus irmãos, nós medimos a nossa vida pela reação dos outros. Se as pessoas reconhecem, nós pensamos que valeu a pena.
Se ninguém percebe, eu me sinto inútil naquilo que eu estou entregando. Se a nossa contribuição é pequenininha, nós imaginamos que ela não tem importância. Mas o reino de Deus, meus amados, não funciona segundo a lógica da visibilidade. Deus, ele ensinou que o Pai vê onde? No secreto, na intimidade. Isso significa que nada feito na presença do Senhor com fé é desperdiçado. Talvez seu nome nunca seja conhecido por muitas pessoas. Talvez você nunca ocupe uma posição de destaque. Talvez aquilo que você consegue oferecer pareça pequeno comparado ao que outros possuem. Mas a pergunta principal não é: as pessoas perceberam? A questão é: Cristo viu? E eu digo para você, Ele vê. Essa verdade, meus irmãos, ela nos confronta. Por que ela nos confronta? Porque Jesus, ele não vê apenas o que entregamos, ele vê o porquê nós entregamos. Nós podemos fazer uma grande oferta para sermos admirados. Nós podemos servir para receber reconhecimento. Nós podemos assumir responsabilidades para fortalecer a nossa imagem. Nós podemos participar ativamente da igreja, servindo na igreja, e ainda assim estarmos mais preocupados com a opinião dos outros, com a opinião das pessoas, do que com a glória de Deus. Portanto, meu amado, não construa a sua vida cristã, a sua vida com o Senhor, o seu relacionamento com Deus, sobre aquilo que os outros conseguem enxergar. Não procure parecer fiel, mas sim, seja fiel ao Senhor. Não viva uma vida para produzir uma boa impressão, mas viva diante da face de Deus, todos os momentos. Quando ninguém vê e quando os outros veem. Não despreze aquilo que parece pequeno quando é feito com amor e sinceridade diante do Senhor. Deus vê além das aparências. E a medida do Senhor, ela é muito diferente da nossa medida. Mas o texto continua, e nós vemos, em segundo lugar, que Deus valoriza um coração que confia nele acima dos recursos. Depois de observar a viúva, Jesus diz: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos. Quando Jesus utiliza essa expressão, verdadeiramente vos digo, ele está chamando a atenção dos discípulos para algo que eles provavelmente não tinham percebido sozinhos. Então Jesus ele usa esse recurso técnico, ele diz assim: verdadeiramente, em verdade vos digo. Muitas vezes nós vemos isso. E aqui nós vemos ele dizendo: verdadeiramente vos digo. Ou seja, prestem atenção, atentem para esse fato. Segundo a avaliação humana, os ricos deram mais. E talvez os discípulos que estavam ali com Jesus se impressionaram com isso. Mas segundo a avaliação de Jesus, quem deu mais foi a viúva. O que mudou? Não foi o valor da oferta ou das moedas. Foi a maneira, o padrão de medida que mudou. Os homens medem pela quantidade. Jesus mede pela entrega, pela confiança no Senhor. Os ricos deram a partir da sua abundância. A viúva deu a partir da sua pobreza. Então, a oferta deles poderia ser maior em números, quantitativamente maior, mas não representava necessariamente dependência do Senhor. Ou uma maior dependência do Senhor. A oferta da viúva revela que a segurança final daquela mulher não estava nos poucos recursos que ela possuía. Isso não significa, meu querido, que a Bíblia ensine irresponsabilidade financeira. Entenda isso. Também não significa que todo crente precisa entregar todos os seus recursos em uma única oferta para provar que possui fé. Não é assim. E, infelizmente, muitas igrejas ficam fazendo isso e cobrando isso das pessoas. Não é isso que Deus diz. Não é isso que o texto está dizendo aqui. A Escritura ensina prudência, a Escritura ensina trabalho, ela ensina cuidado com a família, ela ensina responsabilidade. E ela dá os recursos a nós para que sejamos bons mordomos daquilo que o Senhor nos dá. João Calvino
tinha 3 princípios muito importantes que nós vemos nos seus estudos: trabalho, poupança e frugalidade. Trabalhe e trabalhe para a glória de Deus. Recebendo o que você recebe, poupe. Para quê? Para ser responsável. Mas para ficar mais rico? Não, para investir no reino de Deus. E viva de forma frugal, de forma simples, sem ostentação. Então, o que nós aprendemos aqui nesse texto não é para criar uma fórmula de doação, de oferta. Jesus ele nos chama a atenção para observar o coração daquela mulher e o movimento do coração daquela mulher, para ver onde de fato ela confia. E ela confiava em Deus acima do que ela tinha, dos seus recursos. Então, esse gesto desta viúva pobre revela algo muito precioso. Deus era mais importante do que a sua segurança material. E é aqui que o texto nos alcança. Todos nós procuramos segurança em alguma coisa. Alguns encontram segurança no dinheiro. Porque o dinheiro vai me dar uma boa condição financeira para que eu tenha um bom plano de saúde, para que eu seja bem cuidado quando eu ficar doente. E aí você é acometido por um câncer incurável. Seu dinheiro pode te levar para o Albert Einstein, para o Sírio-Libanês, e vai ser muito bem cuidado. Mas o dinheiro pode te curar? Não pode. Então, alguns colocam as suas expectativas nos recursos financeiros. Outros colocam na sua própria carreira, na sua reputação, na família, no controle, no planejamento. E deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Estas coisas não são necessariamente ruins. Elas são boas, como eu tenho falado aqui. São bênçãos do Senhor. É fato que você tem que valorizar aquilo que o Senhor coloca nas suas mãos. Você tem que investir na sua carreira profissional. Você tem que cuidar, obviamente, de ter um bom testemunho para ter uma boa reputação, para validar o Evangelho, inclusive. Você tem que pastorear, você, meu irmão, homem, pastorear o coração da sua esposa, dos seus filhos, a sua família. Você tem que valorizar a sua família. Você tem que ter, obviamente, um certo nível de controle sobre as coisas. Você tem que planejar a sua vida. Você tem que ter um planejamento. Então veja, isso não é necessariamente pecaminoso. O problema é que nós fazemos disso o foco, o centro da nossa vida. E isso se torna um movimento de adoração. E neste movimento de adoração, quando nós colocamos o dinheiro, a carreira, a reputação, a família, o controle, o planejamento e tantas outras coisas em primeiro lugar, Deus fica em segundo plano e nós fazemos dessas coisas ídolos do nosso coração. O problema começa quando isso possui a nossa vida. E quanto aquilo que nós possuímos ou desejamos ocupa o lugar que só pertence ao Senhor. Então, meu amado, esse texto nos confronta porque a oferta da viúva se torna visível aqui e visivelmente fica declarado onde ela coloca a sua confiança. Então, meu amado, pense comigo por alguns instantes. As nossas decisões, elas revelam onde está a nossa confiança e no que nós confiamos. Como nós reagimos quando talvez você fique aí desempregado. Quando os recursos diminuem. E aí você se recoloca no mercado com um salário muito menor do que você tinha anteriormente. Como é que você reage? Isso demonstra onde está o seu coração. Como é que você lida com a possibilidade de perder? Tem gente que não gosta de perder nem no futebol de botão, né? Esses dias eu fui jogar futebol de botão com o Bernardo. Eu descobri que aqui na Pompeia tem um lugar muito legal chamado Bar do Botão. A turma se reúne lá para jogar futebol de botão. Aí o Bernardo nunca tinha jogado na vida um futebol de botão. Aí eu já joguei quando era criança. O que aconteceu? Óbvio, né?
Fiz aqueles golaços de longe assim. Aí depois ele ganhou de mim e aí ele ficou feliz. Mas é assim, a gente não gosta de perder nem no futebol de botão. Então imagina quando você perde alguma coisa valiosa. Como é que o seu coração reage, meu querido? Até onde nós obedecemos quando a obediência possui um custo, tem um preço a pagar? Será que nós somos generosos apenas quando nós temos a certeza de que não vai faltar nada? Não, eu vou dar essa oferta boa, abençoada, mas não vai fazer falta para mim. Deus tem me dado muito, então não vai fazer falta. Será que a gente só é generoso assim? E aí você retém o dízimo, porque diz assim, vai faltar dinheiro no final do mês, e vai faltar mesmo, viu, irmão? Porque a Bíblia diz que se você não for fiel ao Senhor, sabe o que vai acontecer? Você vai colocar o salário no saquetel furado. Você vai se vestir e não vai se aquecer. Você vai beber e não vai saciar a sua sede. Você vai comer e não vai fartar a sua fome. Porque é isso que a Bíblia diz. Não é eu que estou dizendo, é a Escritura que mostra isso. Então, se você não for fiel ao Senhor, naquilo que o Senhor lhe dá e naquilo que você deve devolver a Ele, sabe o que vai acontecer com você? Aí vai ser pior. Aí você fala assim, não, eu não vou dizimar, por quê? Porque vai faltar no final do mês. Não, querido. Sabe o que isso revela? A sua avareza. Isso revela o seu coração idólatra. Não é a quantia que você dá. Ah, não. Sabe o que é? É assim, é porque eu ganho X. Ah, mas... Puxa, recebi um bom dinheiro, hein? Recebi 100 mil reais. Nossa, mas dar 10 mil reais de oferta para a igreja é muito dinheiro, né? Eu não vou dar, não. Vou dar uns 1.000 reais que tá bom. O que isso revela, querido? Não é a quantidade, meu irmão. Isso revela coração. Isso revela onde nós colocamos a confiança. Entenda, eu não estou falando de dinheiro aqui. Embora esteja falando. Eu estou falando do quê? Do movimento do nosso coração. E se você age assim com os bens, com o dinheiro, você vai agir da mesma forma para o serviço. Você só vai servir quando você tiver tempo. Agora, quando é que você tem tempo? Ah, minha agenda está complicada, pastor, não dá para fazer isso aqui, não dá para servir ao Senhor, não dá para fazer isso, não dá para falar de Jesus para as pessoas, não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo. Então você só vai servir quando a agenda for confortável. Você só vai perdoar apenas quando você não precisa abrir mão do seu orgulho. E aí, nós seguimos fazendo as coisas conforme aquilo que nós achamos que deve ser feito. Eu sigo a vontade de Deus apenas quando ela não coincide com os meus planos. E frequentemente nós dizemos que nós confiamos no Senhor, mas nós construímos a nossa vida de modo que nós nunca precisamos depender de fato dele. Nós queremos obedecer sem risco. Nós queremos obedecer sem sacrifício. Dar sem sentido. Então, querido, pense nisso. Às vezes nós queremos amar sem ser vulneráveis, sem ser conhecidos. Nós queremos perdoar sem dor. Seguir a Cristo sem perder o nosso controle. Mas a confiança verdadeira, ela aparece quando os recursos humanos deixam de ser suficientes. A viúva, ela não possuía reservas financeiras. A sua fé não se apoiava numa grande margem de segurança. Ela colocou o que ela tinha diante de Deus. Tudo que ela possuía. E Jesus não está romantizando aqui a pobreza não, viu? Porque no contexto anterior ele condena claramente aqueles que devoravam as viúvas e dizia que essas tinham que ser assistidas. Então pobreza não torna ninguém automaticamente mais espiritual. Não, você mais pobre, ter uma vida mais simples para ser mais espiritual. Não, não é isso. A riqueza também não torna ninguém automaticamente infiel. Mas a pergunta é, onde está o seu coração? O rico, ele pode usar os seus recursos com profunda generosidade, com fidelidade ao Senhor, abençoando a obra do reino. Eu já contei a vocês aqui, eu tive uma reunião uma vez que tinha ali milionários, ou bilionários. E eles ofertam muito dinheiro ao Senhor. E um deles me chamou muito a atenção. Você que já foi aos Estados Unidos, com certeza você já conheceu uma rede de fast food que vem lá de Atlanta chamada Chick-fil-A.
não abre aos domingos, só toca música cristã. Hoje ele não está mais à frente, mas eu conheci o Dan Cathy, que era o dono dessa rede. Milhões e milhões e milhões de dólares investidos no reino de Deus. Este homem faz. E abençoa o reino do Senhor de maneira maravilhosa. Que tivéssemos milhares de homens assim. Então, querido, veja, tem ricos que abençoam porque tem um coração no Senhor. O pobre pode viver consumido pela avareza e pelo medo. Então o problema aqui, querido, não é quanto você tem. O problema é aquilo que nós temos dominando o nosso coração. E Jesus ensina, como nós lemos na liturgia, onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. A nossa maneira de lidar com os recursos revela a nossa teologia prática. Você pode afirmar que Deus é fiel. Deus é fiel. Aí você canta, Deus é fiel. Mas viver como se tudo dependesse da sua força, do seu trabalho e de você mesmo. Você pode cantar que Cristo é suficiente, mas se entrega ao desespero quando ameaça tem qualquer ameaça ao seu conforto e à sua segurança. Por isso a pergunta não é apenas quanto você oferta. A pergunta é em quem você confia. E um coração que confia no Senhor diz, Senhor, tudo que eu tenho vem de Ti. A minha segurança não está nos meus recursos, mas na fidelidade do Senhor, naquilo que o Senhor é. Eu não quero ser governado pelo medo de perder as coisas, eu quero descansar em Ti. Eu quero obedecer mesmo quando a obediência custe algo, porque Deus valoriza de fato isso quando Ele é o centro da nossa vida, quando Ele é tudo para nós. Em último lugar, meu querido, nós vemos que a verdadeira adoração, ela entrega a vida e não apenas aquilo que sobra. O verso 4 diz, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava, esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Como as crianças falaram aqui, o Samuel disse, eles deram do que sobrava, é isso que o texto diz. A vida deles não ia mudar nada. Não ia alterar os planos, não ia fazer falta na conta bancária aquele valor. Eles não dependeriam mais de Deus por causa daquilo que haviam entregado. Mas o texto diz que a viúva entregou tudo o que possuía. E a expressão utilizada aqui por Lucas, ela transmite a ideia de entregar toda a vida. Todo o seu meio de viver. Essa é a ideia e a expressão aqui no texto. Então ela não entregou apenas dinheiro. De algum modo ela estava colocando a própria vida diante do Senhor. A verdadeira adoração, ela nunca é apenas a entrega de alguma coisa. De algum tempo. De algum momento. A verdadeira adoração é a entrega de nós mesmos ao Senhor. Nós podemos ofertar dinheiro sem entregar o coração. Nós podemos cantar sem entregar a nossa vontade ao Senhor. Nós podemos participar de um culto sem entregar os nossos planos ao Senhor. Nós podemos ler a Bíblia todos os dias sem permitir que ela transforme a maneira como nós escolhemos, como nós decidimos, como nós fazemos o que fazemos. Nós podemos oferecer a Deus alguma área da nossa vida, enquanto a gente mantém outras cuidadosamente sob o nosso controle. Sabe o que é isso? É dar o que sobra. A sobra do tempo, a sobra da energia, a sobra da atenção, a sobra dos recursos, a sobra da disposição. E aí depois de nós cuidarmos de todos os nossos interesses, nós oferecemos aquilo que resta ao Senhor. Ah, Senhor, hoje é domingo, eu preciso passear com os meus filhos, eu preciso viajar, eu preciso ter um momento para mim, porque eu tive uma semana pesada. Ah, esse domingo não tem nada para fazer, então vou para a igreja. Você percebe a inversão, querido, que nós fazemos? O que você valoriza mais? Estar na presença do Senhor ou o seu conforto? A adoração bíblica não consiste em encaixar Deus nas nossas sobras da vida.
Deus não deseja ser um detalhe na minha agenda e na sua agenda, querido. Ele é o Senhor da minha vida toda, da nossa vida inteira. E Paulo expressa isso de maneira muito preciosa, escrevendo aos Romanos no capítulo 12, verso 1, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, querido, quando nós falamos da oferta cristã, ela começa com a entrega de quem nós somos, a entrega de nós mesmos. Antes de Deus desejar os nossos recursos, Ele deseja o seu coração. Ele deseja aquilo que você é. E, consequentemente, tudo aquilo que você tem. Então, antes de perguntar quanto estamos oferecendo, Ele confronta com aquilo que estamos retendo. Talvez nós entreguemos dinheiro, mas a gente retém o nosso futuro. Talvez você entregue tempo, mas você retém o controle. Talvez você entregue atividades religiosas, mas você retém um pecado secreto, escondido, que ninguém sabe. Uma falta de perdão. Um relacionamento quebrado. Talvez você entregue parte da sua vida. Mas existe uma areazinha que você diz assim: isso aqui não, Senhor. Isso aqui eu cuido. Deixa que eu cuido disso. Isso aqui eu decido. Essa viúva, ela me confronta. Ela confronta você. Porque no seu gesto, não foi parcial. Ela deu tudo. Mas a passagem não deve terminar apenas com uma mulher como um exemplo moral. Porque não é esse o foco. Ela deu tudo, sim. Mas vai além. E se nós fizermos só isso, olhar moralmente para esse texto, a mensagem vai ser, quem sabe, nós sermos mais generosos pela nossa força. Mas nós precisamos redirecionar o nosso olhar para outro lugar. Para aquele que observava. O que vai acontecer com aquele que observava? Para onde ele está indo? Ele está indo para a cruz. Ele está indo se entregar. Jesus não entregou uma sobra do tempo para mim e para você, querido. Jesus não entregou um pedacinho da sua vida. Ele entregou a sua própria vida na cruz do Calvário por mim e por você. Aquela viúva entregou tudo que tinha. Poucos dias depois nós vemos no registro bíblico que Jesus entregaria tudo aquilo que ele era. E ele não ofereceu a partir da sobra. Ele não ofereceu algo que não lhe custava. Você sabe como ele, antes de ir para a cruz, ele agoniza no Getsemane, dizendo: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Sabe por quê? Porque ele sabia que ele sofreria na cruz todas as dores do inferno, do seu pecado, do meu pecado e do pecado de toda a eternidade, de todas as pessoas, durante todos os tempos. Ele não permaneceu distante do meu sofrimento, do nosso sofrimento. Cristo entregou a sua vida. O Filho de Deus assumiu a nossa natureza, se tornou ali, no madeiro, na cruz, se fez pecado por nós, maldito por nós. E o que ele faz? Ele caminha voluntariamente à cruz. Ele entrega o seu corpo, ele entrega o seu sangue, ele entrega-se completamente para redimir, para salvar o seu povo, os seus eleitos, aquele que ele ama. Então, a viúva aqui é apenas um sinal que aponta para a lógica do reino. A verdadeira grandeza é encontrada na entrega de Cristo Redentor, o Senhor, o Salvador. Mas Cristo, ele é a revelação suprema do Senhor, o nosso Deus. É aquele que, sendo rico, se fez pobre por amor de nós, para que, pela sua pobreza, eu e você fôssemos feitos ricos, abençoados. A nossa entrega, portanto, querido, ela não compra a graça de Deus. Ela não é para mérito.
Mas ela é resposta a essa graça que nós já recebemos. Nós não entregamos a vida para sermos aceitos. Nós entregamos a vida porque em Cristo nós fomos aceitos. Não somos generosos para convencer a Deus nos amar. Nós somos generosos porque Ele nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores. Nós não confiamos em Deus para merecer a salvação. Nós confiamos porque Cristo já garantiu a salvação na cruz do Calvário. Então, querido, quando o Evangelho alcança o coração, nós deixamos de perguntar, o que isso vai me custar? Quanto tempo vai custar? Como é que vai ser esse negócio? A gente começa a perguntar, como é que eu posso viver para aquele que deu tudo por mim? Como é que eu posso viver para aquele que deu tudo por mim? Cristo, o meu Redentor. E essa mudança, querido, vai transformar essa maneira de interpretar a realidade, vai transformar a maneira como eu me relaciono com as finanças, com o dinheiro, com o tempo, com os dons que o Senhor me deu, com a família, com o trabalho, com a igreja. Muda completamente a maneira como nós enxergamos a realidade. Sabe por quê? Porque tudo passa a pertencer a Cristo. A verdadeira adoração é a entrega de toda a vida. Não apenas do que sobra. Aqui nós aprendemos que Deus ele mede a nossa vida por critérios totalmente diferentes. Portanto, querido, entregue tudo o que você tem, tudo que você é, ao Senhor. Nós somos desafiados a examinar onde está a nossa segurança, onde estão os nossos recursos. A nossa esperança está na grandeza daquilo que Cristo fez. Portanto, querido, reflita sobre isso e entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Completamente. Todas as áreas. Para que Ele seja exaltado e glorificado. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Amém.